Bom, o ministro das Relações Exteriores de Israel criticou Lula por mentir a respeito do número de crianças mortas em Gaza. Na quarta-feira, o presidente afirmou que mais de 12 milhões de crianças morreram no contra-ataque israelense ao grupo terrorista Hamas. Hoje, por meio das redes sociais, Israel Katz sugeriu que deveria haver uma lei que obrigasse toda pessoa que deseja se tornar presidente a aprender a contar. A página de Lula na rede social foi mencionada na publicação do ministro israelense. Katz se tornou um forte crítico a Lula desde que o presidente comparou a reação israelense ao Hamas com o holocausto nazista, classificando-a como um genocídio de palestinos. O petista chegou a ser declarado persona non grata em Israel e alvo de constantes pedidos de retratação. Lula nunca se desculpou pelo episódio. Alexandre Garcia, hoje conosco nesta sexta-feira, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre, antes de ouvi-lo, vou pedir para a gente exibir, para a gente acompanhar a declaração em que o Lula mentiu aí sobre o número de crianças mortas em Gaza. Essa declaração foi dada na Conferência Nacional pelos Direitos das Crianças e dos Adolescentes na última quarta-feira. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignar. Alexandre Garcia, muito boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, Augusto, Adalberto. Hoje eu estou mais longe que a picanha. Eu estou na Puglia, na Itália. Estou dentro aqui, essas pedras aí são de uma construção chamada Trulli. São pedras empilhadas. Bom, mas enfim, estou bem abrigado aqui, está frio lá fora. Meu Deus do céu, eu vi a cena e vi que Lula ainda recorre a uma cola. Ele ainda foi conferir no papel esse número de 12 milhões e 300 mil crianças. Ele não tem a menor noção da população de Israel e da população da Palestina, que somadas não chegam a 15 milhões de pessoas. Mas é aquela coisa que ele disse lá para o ex-prefeito de Curitiba, para o Jaime Lerner, né? Não, Jaime, a gente chuta e o pessoal acredita. E não é que o pessoal acreditou. O pessoal que estava na plateia aplaudiu, vibrou, ficou empolgado com o número de 12 milhões e 300 mil crianças bombardeadas. Incrível, eu acho que mais grave ainda, não é apenas um presidente que está por fora dos números, mas uma plateia inteira, um auditório inteiro, completamente por fora, né? E olha que já é a 12ª Conferência dos Direitos da Infância e do Adolescente. 12 conferências e ainda não resolveram essa questão dos direitos da infância e do adolescente. Mas é um número realmente fantástico. Esse que Lula tá crente que é aquilo que ele leu no papel, né? E as pessoas que o aplaudiram também estão crentes que é aquilo mesmo. E a gente fica embasbacado. Eu fico me perguntando, né, no artigo que eu fiz aí para o Oeste, que democracia a gente vai fazer com esse tipo de nível de conhecimento. Paula. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Recado direto e reto aí do ministro de Israel ao presidente Lula, hein, Ana? Lula deveria aprender a fazer conta e expôs aí na rede social mais um vexame diplomático para o Brasil. A gente acha que chegamos no fundo do poço, né, em relação a Lula dando declarações sobre política internacional e não chegamos. Tem sempre alguma coisa pior que vem da boca do Lula. Boa noite, Paula. Boa noite, meus amigos aí no estúdio em São Paulo, Pioto, mestre Augusto, mestre Alexandre. Hoje é dia de 2 mestres aqui na Oeste. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. A outra pergunta, Paula, que fica no ar é se o Lula entrará no inquérito das fake news. Porque até agora ele não desmentiu, ele não falou nada,
ficou por isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal não vai dar nenhuma declaração, cobrar uma retratação, desmentir nada. Nós, né, não gostamos da mão do Estado em absolutamente nada na vida do brasileiro, né? Muito pouco ali, segurança, talvez, né, educação, saúde, e é isso. Uma corte constitucional continua apenas olhando a Constituição, sem sair dos autos e sem sair das suas prerrogativas. Mas não é isso que a gente vive no Brasil, né? O Supremo Tribunal Federal dá opinião sobre tudo. Tivemos essa semana aí o escândalo dos arquivos do Twitter Brasil, que mostrou as vísceras de um aparato estatal usado para perseguir dissidentes políticos muito perigoso. Já que a premissa é essa, de dar a opinião em absolutamente tudo, nós temos que cobrar a postura do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes e principalmente do ministro Barroso, que fala tanto em desinformação, desinformação para cá, desinformação para lá. Essa semana, antes de ontem, mostramos o vídeo do Alexandre de Moraes falando, né, sobre as prerrogativas do tal centro lá, que eu não vou nem saber falar o nome de tão grande que é, mas a gente pode apelidar de Big Brother. E, no entanto, o Lula fala uma bobagem, uma mentira, mais um pontinho na nossa conta de pária internacional e fica por isso mesmo. Adalberto Piotto, muito boa noite. Antes de ouvi-lo, vou só pedir para a gente exibir na tela o artigo do Alexandre Garcia, né? Esse episódio aí do Lula acabou inspirando o Alexandre a escrever o artigo desta semana, tá aí, então, Assim Não Há Democracia. Vou só rapidamente ler um trechinho aqui, aspas, para o Alexandre. Juntaram-se um orador e sua plateia, ambos sem noção da realidade e ainda assim empolgados. Eu me perguntei que democracia se pode praticar nesse Brasil em que do topo à base, uma boa parte dos que o integram não tem a menor noção do que vai além do próprio nariz. Fecho aspas para Alexandre Garcia. Esse texto, então, está publicado na edição da Revista Oeste 111. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paula, Augusto, Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Ontem eu fiz menção aqui, uma concessão, na verdade, de que o presidente poderia ter tido ali um lapso cognitivo. Ou, na verdade, exagerou e não se percebeu. Como não houve pedido de desculpas e correção de ontem para hoje, eu já abro mão dessa concessão. Retiro a concessão. Aí chama-se má fé. Não tem outro nome. Porque não cabem 12 milhões em Gaza. Até porque Gaza tem pouco mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, é um exagero em que agora, com essa declaração do ministro de Relações Exteriores de Israel, o mundo inteiro, se é que já não sabia, acabou de saber que o presidente brasileiro, no caso Luiz Inácio Lula da Silva, não sabe fazer conta ou é um exagerado com má fé. E isso é muito ruim, porque a gente joga a imagem do Brasil no que tange à presidência da República no limbo. Tudo que eles acusavam os outros presidentes em relação a relações internacionais, este atual presidente faz pior. Daí eu só vou insistir num ponto. O Brasil é uma coisa, o presidente Lula é outra coisa. O governo do presidente Lula é uma coisa, o Brasil é outra coisa. E bom que o mundo, em algum momento, consegue separar isso. É claro que, às vezes, a representação maior do Estado brasileiro é do presidente da República, e aí a gente tem que passar essa vergonha coletiva de ter que levar, na verdade, um comentário jocoso do ministro de Relações Exteriores em relação ao absurdo dito pelo presidente Lula, que desrespeita as vítimas da guerra. Quando se exagera, você está desrespeitando, porque vítima é vítima e merece cada um o seu nome, um número. Sem contar que o número também dos mais de 10 mil, enfim, é um número do Hamas em relação a crianças e mulheres atingidas na guerra, que também não é confiável. O Hamas traz um número de 30 mil mortos, né? E que 10 mil seriam crianças e mulheres. Exatamente. Né? Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu compadre Piotto, Ana, minha parceira querida, grande Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha.
Quer dizer, as gerações do futuro aí vão perguntar como é que o Brasil pôde entregar 3 mandatos presidenciais a essa mistura aí de ignorância, malandragem, né, e oportunismo. Quer dizer, a ignorância do Lula é aplaudida por áulicos, né, sempre tem, e ignorada por jornalistas que também são ignorantes, porque deveriam perguntar, alguns jornalistas, peraí, presidente, o que o senhor está dizendo significa que não é que o Israel repetiu o Holocausto, dobrou. Morreram 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Ele matou, o Lula, 12 milhões e 300 mil crianças. Se você adicionar aí os adultos que morreram, geralmente morrem mais adultos em combate, você pode chegar ao triplo do Holocausto. Ele leu, portanto alguém escreveu, alguém revisou aquele papel, ele leu o número. E mais, como lembra o Piotr, não pede desculpas, não corrige esse tipo de erro. Então como é que pode dar certo um governo em que o presidente mente, deliberadamente ou não, é lastimável, porque é por ignorância e esperteza, ou as duas coisas juntas. Aplaudem e não aparece um professor de história, está cheio de professor de história, entre aspas, filiado ao PT. Não aparece um para fazer essa correção. Corrigir o erro é mostrar que não se tem compromisso com a inverdade. Aqui a gente corrige com a maior naturalidade. Erra o cargo de um cara, corrigimos. Erramos o número, corrigimos. O erro de boa-fé é um erro. O erro de má-fé, esse precisa ser punido pelo eleitorado e agora também pela justiça. Ele está desinformando com objetivos político-eleitorais. Está em campanha. Teremos eleições no final deste ano. O que espera o Alexandre de Moraes para espertamente fazer de conta que não pune só de um lado, mas pune quem mente. Mentira maior que essa, até agora ninguém contou. Pensem bem, ele matou 12 milhões de crianças diante do mundo. Os jornais, como fez, não é só o jornal israelense, os jornais minimamente conscientes, eles vão dizer que o presidente Lula acha isso mesmo. Claro, né? O farol dele é a Janja, o que pode sair dessa dupla? Ela deve ter corrigido, porque ele disse que ela dá conselho em tudo.